Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal de O Livro dos Médiuns. Sejam muito bem-vindos. Nós continuamos a estudar a primeira parte e o capítulo 4 dessa primeira parte. Capítulo 4 que fala sobre os diferentes sistemas de explicação para os fenômenos espirituais. Começamos na semana anterior a estudar o item 46 e hoje nós vamos concluí-lo. Lembrando apenas que esse item fala sobre o sistema demoníaco. Esse sistema que diz que os demônios são a única causa das manifestações espirituais, que apenas demônios se comunicam. E na semana passada nós vimos Allan Kardec expondo diversas formas de poder refutar essa teoria. Hoje nós veremos os últimos parágrafos desse texto de Allan Kardec, que é um texto muito bonito, inclusive, né? É um texto de muita tranquilidade do codificador, no qual ele se concentra em poder guiar a nossa mente, primeiramente por um sistema, através de um sistema lógico que refuta essa teoria das comunicações serem exclusivamente de demônios, e depois nos conduz a concluirmos junto com ele que outras comunicações certamente devem e podem existir, e certamente existem, né? O último argumento que ele usou na última pergunta que nós vimos no estudo anterior foi justamente o da igreja. A igreja, ela admite que aconteceram aparições da Virgem Maria, por exemplo, ela admite comunicações dos santos e assim por diante. Então, como é que poderiam haver comunicações só de demônios? Então, o que seriam essas comunicações que são reconhecidas pela Igreja? Então, esse é o argumento final que Allan Kardec usou naquelas 9 perguntas pelas quais passamos. E agora, ele vai fazer a exposição de alguns parágrafos que vão buscando ali a causa pela qual, ou as causas pelas quais essa teoria foi criada. Então vamos lá. Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria. Então a pessoa teve até boa intenção em professar essa teoria, né? A teoria dos demônios. Perdão. Aqui acabou correndo um pouquinho, né? Aqui o último argumento que a gente acabou de citar, né? O argumento da igreja, na nona pergunta. Muito bem, continuando o texto, né? Algumas pessoas tinham até boa fé, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos. Então veja só, algumas tiveram boa intenção, outras queriam, na verdade, tinham uma outra intenção. Queriam que as pessoas não se ocupassem das comunicações. Queriam que as pessoas sentissem medo e não se ocupassem das comunicações espirituais. Destaque do texto agora. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar, quase como se faz com uma criança a quem se diz: não toques nisto, porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou, porquanto só a proibição basta para excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Kardec está dizendo aqui, olha, com esse tipo de atitude, na verdade, aqueles que desejavam fazer com que as pessoas se afastassem, acabou despertando nelas a curiosidade, né? É, todos querem vê-lo, quando mais não seja para saber como é feito, e muito espantados ficam por não o acharem tão feio quanto imaginavam. Essas pessoas que, curiosas, se aproximam do fenômeno, né? Falam, olha, se o demônio for esse daí que está se comunicando, ele não tem nada daquilo que me disseram, né? Ele é completamente diferente daquilo que me foi informado. Então vejam, né? Uma das causas aqui, para o surgimento dessa teoria, diz Kardec, foi
o afastamento das pessoas das comunicações espirituais, que, como dissemos ao final do nosso estudo anterior, tanto nos consolam. É a mãe que é o filho, né, que se comunica com uma mãe, ou o contrário, a mãe que voltou ao plano espiritual e de lá se comunica com o filho, com a filha, com o cônjuge e assim por diante. E vão trazendo ali informações a respeito de si mesmos, do plano espiritual, vão, portanto, consolando, orientando. E quantas benesses surgem daí, né? Dessas comunicações, que são comunicações familiares, comunicações íntimas. E o que não dizer, então, a respeito das comunicações que trouxeram para nós o conhecimento da doutrina espírita, não é mesmo? Então, o efeito foi justamente contrário e acabou por despertar nas pessoas a curiosidade. Então, mas o que vale para a gente identificar aqui desse terceiro parágrafo é, é Kardec trazendo à luz a real intenção. Olha, eu digo que são demônios se comunicando, e com isso, através do medo, eu afasto as pessoas, né, desse tipo de prática. Parágrafo 4. E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente há para quem todos os que não lhes são do mesmo parecer estão em erro. Olha aqui o que nós descobrimos, né? Bom, a pessoa não concorda com o que eu digo, então ela está errada. Daí uma nova causa para essa doutrina das comunicações diabólicas. Surge uma nova filosofia que é o Espiritismo. O Espiritismo está dizendo coisas do tipo: a alma é imortal, ela reencarna, Deus é soberanamente bom e justo e dá oportunidades novas a todos os seus filhos, através de toda a imortalidade da alma, ela progride sempre e um dia será feliz. Bom, isso está em contraposição com outras doutrinas que escolhem penas eternas para o final de uma vida terrena, com outras doutrinas que apresentam seres criados à parte na criação, demônios, anjos. Bom, se discorda em algum ponto, quem está errado é o outro, né? Como o Espiritismo nasceu em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, século XIX, nasceu depois, né, de muitas dessas concepções, então é ele que está errado. A nossa está certa, a dele está errada. Medo, né, das coisas novas e orgulho nas ideias que professa. Aqui a grande causa, outra grande causa para o surgimento dessa teoria dos demônios, né? Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso conduzidos pelo receio, pelo medo, né, de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, mais ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo, do que sobre os que concernem aos do outro. Olha só o que Kardec está dizendo, né? Agora, interesses pessoais mesmo. Se eu reconhecer que eu sou um espírito imortal e que essa daqui não é a única existência, eu preciso mudar a minha forma de viver. Eu não posso continuar vivendo da mesma forma. Eu preciso realmente tomar outras iniciativas para a minha existência. Eu preciso viver como vive um espírito imortal e não como alguém preso ao medo, a rituais, a dogmas, a poder, a prestígio. Eu preciso mudar. E isso tudo causa em mim, né, esse medo, toda essa confusão, né, esse orgulho é tocado. E aí, então, eu preciso criar alguma coisa para combater essa doutrina nova que está surgindo. E aí a explicação da comunicação dos demônios, né? No parágrafo 5, Kardec será extremamente claro com essa ideia. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. Claro, né? O mesmo se daria com um judeu pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. É óbvio.
Quanto aos católicos, de um ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, porque se permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o espírito não houvesse empregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo. Preceitos todos ensinados pelo Cristo. Aqui Kardec expõe por último, né, um caso da maior contradição possível, né? O católico diz assim: olha, o espírito que se comunicou pensava diferente de mim acerca do poder temporal. Eu penso uma coisa acerca do poder temporal, ele pensa outra. Então só pode ser o demônio. No entanto, esse espírito que se comunicou falou sobre tudo isso que Kardec disse aqui no destaque, né? Caridade, tolerância, amor do próximo, abnegação, tudo que o Jesus ensinou, mas ele era o demônio, porque ele pensou num ponto diferente daquele homem. Então novamente, né, no parágrafo 5, a questão do orgulho relativo à nossa concepção de vida, ao nosso ponto de vista, e a gente às vezes cai nisso, né? Nós mesmos caímos nessa cilada, muitas vezes, sem perceber, né? Sem perceber que estamos caindo numa contradição muito grande. Muito bem, amigos, então vamos para o nosso parágrafo final do estudo de hoje, esse sexto parágrafo. Então, só recapitulando, né? É, No parágrafo 3, a questão é o interesse. A pessoa tem intenção de afastar as pessoas da doutrina espírita, diz que as comunicações são demoníacas, tem um interesse por detrás daquilo. No parágrafo 4 surge o medo e o orgulho. No parágrafo 5, novamente, Kardec apresenta ali razões, né, relativas ao medo, ao orgulho das pessoas que se veem diante de um novo ensinamento. E agora com exemplos, né? Então, o que está realmente movendo aqui a, o aparecimento dessa doutrina da comunicação demoníaca é o interesse próprio, o medo, a vaidade, o orgulho, essas coisas que fazem com que essa doutrina viesse a nascer, né? Último parágrafo, vamos lá. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. Nada mais natural, né? Como dizíamos no estudo anterior. O homem imperfeito desencarna, ele é um homem extremamente vaidoso. Quando ele se comunicar, obviamente ele se comunicará como alguém extremamente vaidoso, né? E não é porque ele desencarnou que ele deixou de ser quem ele era. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. É preciso, né, que a gente, no contato com esses espíritos, estejamos alertas. E aqui vale um pequeno parêntese, né? É preciso estar alerta na convivência com eles, estando eles encarnados ou desencarnados, tanto faz, né? A gente precisa tomar o mesmo cuidado. Fecha parêntese, né? Segue o texto. Mas, porque se encontram no mundo homens perversos, é isso motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Obviamente que não, né? Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos, como os homens. Então a gente convive com os espíritos da mesma forma como convivemos com os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-la, mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário, apenas por um instante, impressiona e não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. E dessa forma, Kardec encerra aqui o item 46, desnudando aos nossos olhos o principal objetivo do livro dos médiuns, né? Como ele colocou lá na folha de rosto do livro, não, a gente abre o livro e lê, né? É um livro que nos previne em relação aos escolhos da prática, né? Dos fenômenos espirituais, aos inconvenientes, aos obstáculos, aos perigos. Estudamos o Espiritismo para podermos nos
preparar para termos boas comunicações, para podermos conviver bem com o plano espiritual, porque conviver com ele iremos de uma forma ou de outra. Somos influenciados pelos espíritos o tempo todo. Então, a solução não é a interdição do fenômeno, mas o exercício da razão e da vigilância para que possamos distinguir a natureza dos espíritos pela sua linguagem, para que possamos fazer bom uso das boas mensagens, para que possamos nos precaver das más mensagens e, assim também, vencermos, né, o nosso medo, é, e podermos nos reintegrar a uma ordem mais ampla de convivência, não apenas a convivência terrena, mas a convivência também com o plano espiritual, do qual nós fazemos parte, né? Pois em essência somos espíritos imortais, vivendo temporariamente num corpo material. Mas não porque estamos no corpo deixamos de ser espíritos e nem deixamos de ter as características de um espírito, né? Sentimentos, emoções, pensamentos, desejos, vontades, inclinações boas ou más, e precisamos reconhecer tudo isso e nos tratarmos muito bem para que consigamos progredir. Bem, meus amigos, assim encerramos o estudo de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Espero que tenha sido um estudo agradável e útil. E fica o convite. Semana que vem continuamos o estudo de O Livro dos Médiuns. Até logo mais e, como sempre, o desejamos, muita paz a todos.